Gente, abre a sua Bíblia em 1 Timóteo, por favor, em nome do Senhor Jesus. A tua palavra. 1 Timóteo. Gente, presta atenção no que Deus vai falar aqui agora. Amém? Você vai ser muito abençoado com essa palavra. Diga glória a Deus. Antes de tudo, presta atenção, por favor. O que é uma coisa antes? É algo que antecede, não é isso? O depois. Presta atenção, por favor, para que você entenda o que Deus vai falar aqui hoje. Não se distraia, por favor. Você veja que muitas das vezes, quando uma pessoa enfrenta um problema, quando ela passa por uma luta, por uma dificuldade, você veja que muitas pessoas agem de uma forma errada. Por quê? Porque você sabe que o ser humano, ele sempre acha que é capaz de resolver tudo, não é verdade? Ele sempre acha que pode dar o seu jeito, ele acha que pode fazer da sua maneira, ele sempre se convence que da sua forma vai dar certo. E o tempo tem passado e nós temos visto que isso não funciona. Não funciona. Por quê? Olha o que a Bíblia nos orienta. Coloca lá, por favor. Antes de tudo, pois exorto que use a prática do quê? Súplicas e o quê? Orações. É isso que a gente vê? Não. A gente vê as pessoas, antes de tudo, elas sempre procuram os recursos do homem primeiro. O filho está resfriado, a primeira coisa que a mãe pensa é em levar o filho aonde? No médico. Passa um problema no casamento, a mulher já imediatamente faz o quê? Vou ligar para minha mãe. Passa por uma situação na empresa, a primeira coisa que ele pensa: amanhã eu vou falar com o meu gerente. Você vê que os caminhos são errados. Agora você entende porque infelizmente muitas pessoas não conseguem resolver aquilo que estão vivendo. Porque a Bíblia nos orienta que antes de qualquer atitude, antes de qualquer decisão, antes de qualquer escolha que eu venha fazer, a Bíblia orienta o quê? Olha lá. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática do quê? Súplicas e o quê? E orações. Sabe qual é o problema? O problema é que isso, ela até faz, quando os seus recursos se esgotam. Ela até vai orar. Ela vai vir na igreja: pastor, bispo, ora pelo meu filho, ora pelo meu marido, ora pela minha empresa. Ela vai fazer isso. Mas antes dela fazer isso, ela usou seus recursos. E não é isso que Deus orienta. Deus orienta
que antes que eu ligue para minha mãe, antes que eu procure o gerente do banco, antes que eu procure o médico, antes que eu procure qualquer coisa, Deus me orienta ao quê? As súplicas e as orações. Você sabe por quê? Porque a maioria dos problemas que nós enfrentamos, eles não vêm da carne. A maioria dos seus problemas é espiritual. Médico não resolve problema espiritual. A sua mãe não resolve problema espiritual. O gerente do banco não resolve problema espiritual. O advogado não resolve o que é espiritual. Porque o único que resolve o que é espiritual é o poder de Deus. É Ele que resolve aquilo que é espiritual. Então, antes de qualquer situação, nós temos que recorrer a quem? Mas para que isso, bispo? Continua lá, por favor. Use a prática de súplicas e orações, intercessões, ações de quê? De graça, em favor de todos o quê? Os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Leia aí agora. Para que vivamos, leia em voz alta, vida atribulada. Vida o quê? Tranquila. Quem não quer ter uma vida? Só que a vida tranquila, ela só vem na vida daqueles que vivem das súplicas e das orações. Você vê que tem pessoas que ela não sabe o que é ter uma vida tranquila. Os problemas perturbam ela de dia e de noite. Tem pessoas que não conseguem nem descansar, porque não tem paz mental. Ela não tem tranquilidade. Ela não tem sossego. É aquela perturbação, é aquele incômodo. Mas por que isso, bispo? Porque ela não segue o que Deus fala. É aquela pessoa que acha que pela sua experiência de vida, pela sua capacidade, pela sua força, pela sua formação, ela é autossuficiente, capaz de fazer que a sua vida seja uma vida tranquila. Não. Porque se isso fosse verdade, as pessoas mais capacitadas desse mundo seriam as pessoas mais tranquilas, não é verdade? E não é isso que você vê. Então Ele nos orienta, porque Deus quer que nós tenhamos uma vida tranquila. Ou você acha que Deus tem prazer em ver você, muitas das vezes 24 horas por dia, prisioneira de um pensamento que te acuse, que te escravize e que tire a sua paz? Não. Deus não quer isso. Como é que uma mãe vai viver tranquila se ela sabe que o filho está andando com gente errada e praticando coisas erradas? Essa mãe vai ser tranquila? Não. Como é que um empresário vai viver tranquilo
se ele mais deve do que vende, você acha que ele vai ser tranquilo? Não. Como é que uma pessoa que vive doente, sentindo dores, você acha que ela vai viver tranquila? Não. Mas por que passa por isso, bispo? Porque com certeza, antes de qualquer coisa na vida dela, ela não tem recorrido a Deus. Deus está dizendo para nós, que se nós recorrermos a Ele, antes de qualquer coisa na nossa vida, Ele vai nos dar tranquilidade. Ele vai nos dar tranquilidade. Continua lá, por favor. Olha lá. Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda o que? Piedade e respeito. Olha que palavra rica. É o que todo mundo tem buscado. Uma vida tranquila, uma vida respeitada, uma vida. É o que todo mundo quer. Quem não quer chegar em casa e pegar uma família unida? Quem não quer chegar em casa e ser bem recebida? Quem não quer chegar no trabalho e ter um dia de trabalho produtivo, satisfatório? Quem que não quer fazer um exame e aquele exame não constatar nada? Todo mundo. Mas só existe um que pode nos dar uma vida tranquila. Esse se chama Jesus Cristo. Somente Ele pode nos dar. Por isso que Ele fala, antes de tudo, antes de qualquer coisa. Lá no versículo 3, lê em voz alta. Isto é o quê? Bom e aceitável, o quê? Diante de Deus, o nosso o quê? Salvador. Então quem pratica isso, quem age dessa forma, é Deus dizendo assim: isso é aceitável aos meus olhos. Então não adianta. Posso falar uma coisa aqui? Posso, de todo o coração? Eu acredito que tenha pessoas aqui que já se esgotaram nos seus recursos. Eu acredito que tenha pessoas aqui que já foram ao extremo das suas condições. E existem pessoas aqui que já se convenceram, porque não tiveram resultados satisfatórios na sua vida. Você quer ver um caso? É aquela mãe que vira e fala: aonde eu errei para o meu filho estar do jeito que está? É aquela esposa que tem aquele pensamento e que diz: eu sempre procurei fazer o melhor, eu não merecia estar recebendo isso. É aquele trabalhador que fala: eu tenho procurado ser honesto, eu tenho procurado me esforçar, eu tenho procurado trabalhar. E quando vai ver o seu resultado, é negativo. É aquela pessoa que diz: eu tenho procurado me cuidar, e não era para mim estar doente. Quando a pessoa chega a esse pensamento,
é porque ela já tentou de tudo. Ela já foi ao extremo da sua inteligência, ela já foi ao extremo da sua experiência de vida, ela já foi ao extremo das suas forças. E ela não consegue ter uma vida tranquila. Ela não consegue ter mansidão na sua vida. A vida é como se ela estivesse dentro de um liquidificador. A vida dela é como o apóstolo pregou esses dias, é o barquinho açoitado, de um lado para o outro. Não adianta. Gente, grava uma coisa no seu coração. Se o homem tivesse capacidade de resolver os seus problemas sozinho, Deus não nos daria a fé. Deus nem existiria se o homem fosse capaz de resolver sozinho a sua vida. Mas quando Deus fez o homem, Deus colocou no homem um limite. Por quê? Porque existe uma parte dentro de cada um de nós que o homem só vai ser completo, ou o homem só vai alcançar a perfeição só se for através dele. Só ele. Só ele. A mãe pode dar o carinho que for, a esposa pode fazer o melhor que for, o trabalhador pode dar o melhor de si, mas você só vai ter sucesso pela participação dele na tua vida. Só se ele fizer a participação na nossa vida. Por isso que ele disse: antes de tudo. Então ele está querendo dizer que antes de qualquer coisa, se você recorrer a ele, ele vai te dar uma vida tranquila. Antes de qualquer coisa. Hoje de manhã, vocês viram na televisão hoje? Uma senhora, eu atendi ela. Quando ela chegou aqui, foi eu que atendi ela. Ela falou: bispo, se o senhor não me atender aqui agora, eu vou me matar. A faca dela é aquela faca de açougueiro, faca branca. Ela falou para mim. Ela falou: eu fui numa igreja, o pastor riu de mim. Ela falou para mim. E ela falou: eu vim aqui hoje. E ela disse: se o senhor não me atender, eu vou tirar minha vida. Ela falou: dentro da minha bolsa tem uma faca. E ali o Espírito Santo nos deu a palavra certa para dar para ela. E para a glória de Deus, aquele espírito da morte, essa mulher aí, ó, o espírito da morte saiu da vida dela e entrou o espírito de vida dentro dela. Então, se ela fosse num psicólogo, ia resolver o problema dela? Se ela fosse no neuro, ia resolver o problema dela? Não! Mas o problema dela foi resolvido por quê? Antes de tudo, ela buscou a Deus. Sabe o que significa?
significa que antes de você chorar, significa que se você antes de reclamar, antes de murmurar, antes de achar que Deus não é com você, antes de ficar olhando para o seu problema, dizendo que você não vai vencer, se antes de qualquer coisa você buscar a Ele, você vai vencer. Você vai vencer. Sabe por quê? Porque primeiro a pessoa prefere reclamar, ela prefere murmurar, ela prefere xingar, ela prefere desanimar, ela pensa em desistir, para depois querer recorrer a quem? A Deus. Se essa mulher não tivesse antes de tudo vindo na igreja, você pode estar certo que agora estava velando ela. Agora ela estava sendo velada. Então, antes de qualquer coisa, antes de você ficar olhando para o problema, antes de você ficar olhando para as tuas lutas, antes de você ficar olhando para as tuas dificuldades, antes de você ficar olhando para os noticiários, antes de você ficar olhando o que as pessoas falam, se você orar, suplicar, buscar a Ele, Ele vai te dar vitória. Ele vai te dar vitória. Ele vai te dar vitória. Tem uma passagem que diz: olhai para mim. Já sabe onde está? Você sabe o que ele está dizendo? Deus quer que a gente olhe para Ele. Quem sabe, olha para mim. Você é uma pessoa que tem feito muitas coisas, mas de repente a principal você não tem procurado fazer, que é estar aos pés dEle. Quem sabe o que mais você deveria estar fazendo hoje é o que menos você está fazendo. O que mais Deus esperava que você fizesse, quem sabe é o que menos hoje você tem feito, que é dobrar o joelho, jejuar, acordar de madrugada, colocar o rosto no pó, se humilhar, chorar aos pés dEle. Antes de tudo. Mas quem sabe você está escolhendo outro caminho. Às vezes você prefere achar que Ele não te ouve, que Ele não te atende, que para você não tem mais jeito, que você é um caso perdido, que para o seu marido não vai voltar mais, aquela porta não vai abrir, aquela causa está perdida. O caminho que de repente você deveria estar, é o caminho que você não tem estado. Mas Deus está falando, se antes de tudo você recorrer a Ele, você vai vencer. Você vai vencer. Então, saia com essa palavra no seu coração. Deus está... Você sabe o que eu vejo nessa palavra? Eu vejo essa palavra uma renovação de força. Porque muita gente fala, eu vou lá na igreja. Uma senhora deu testemunho, sabe o que ela disse? Estava com lepra no rosto. O apóstolo abraçou ela e falou para ela assim: vai que você está curada. Ela saiu, ficou na reunião, ela olhou, foi no banheiro, olhou, estava lá ainda a lepra. Ela falou: eu nunca mais volto aqui. Aqui não acontece nada, ela falou.
Passou um dia, passou 2, passou 3, passou 4. Quando chegou no 10º dia, quando ela olhou o rosto, não tinha mais nada. Nada. Tinha mais nada. O rosto dela limpinho, vocês vão ver na televisão, limpinho. E fazia 4 meses que ela não vendia. Naquela mesma semana, ela é corretora de imóveis. Ela vendeu 3 imóveis, que deu mais de R$1 milhão. Época de crise. Cadê a crise? Não tem. Se antes de tudo você recorrer a Deus, você vai vencer. Quem entendeu a palavra? Então, olha para mim, por favor. Não olhe para o que você está vendo. Não dê ouvidos ao que você tem ouvido. Antes de tudo, recorra a Deus. Recorra a Ele, que você pode estar certo. A sua tempestade vai virar no manancial. A sua tempestade vai virar um manancial. Tranquila. O seu barquinho vai navegar tranquilo. Diga glória a Deus. Isso quer dizer que você não vai ter lutas? Não. Quer dizer que você não vai ter mais desafios? Ah, vai. Ah, bispo, agora é sombra e água de coco. É ou não é verdade? É ruim, hein? É ruim, hein? Pode se levantar o que for, só que você vai conhecer o caminho que vai fazer você vencer tudo. Pode se levantar o que for, porque você vai dizer, pode vir, porque eu já sei o caminho. Antes de tudo eu vou buscar o meu Deus. Olha que palavra maravilhosa. Olha que palavra fantástica. É isso que Deus quer. Sabe por que Deus está falando isso? Porque quando você sair por aquela porta, o diabo vai querer sugerir muitos caminhos para você. O mundo vai sugerir muitos caminhos para você. Só que se você gravar esse caminho no teu coração e não deixar nada tirar ele, então você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer tudo na tua vida. Diga glória a Deus. Eu quero fazer uma oração agora para você que a partir de hoje, você que diz, olha bispo, eu cansei. Eu cansei de achar que eu poderia resolver as coisas da minha vida. Mas eu quero me render a essa palavra. E quando eu sair por aquela porta, ainda que o mundo me sugere alguns caminhos, mas eu vou escolher esse. Porque antes de qualquer coisa, eu vou recorrer ao meu Deus. Olha para mim. Você pode ter errado muito na sua vida. Você pode não conseguir consertar os erros que você teve no passado. Mas hoje você tem a oportunidade de começar a acertar. E os seus acertos, eles vão apagar os teus erros do passado. Os teus acertos, eles vão apagar os seus erros que você teve. É aquela que a gente sempre diz: você não pode mudar o seu passado,
Mas você pode mudar, como diz, você não muda o início da tua vida, mas você pode mudar o final dela. Então, antes de tudo, viva na prática da súplica e da oração. Diga glória a Deus. Fique de pé, por favor.